Usuário da informação. A área do conhecimento e disseminação da informação está inserida na linha de pesquisa gerada no uso da informação. Ela abrange conhecimento sobre os canais de comunicação, fontes de informações, processos de referência e de disseminação da informação, necessidade e demanda de informação, programas de educação e treinamento do usuário, entre outros tópicos. Disciplina de uso e usuário da informação, integrante do núcleo central da área da ciência da informação, tem como seguintes objetivos: capacitar o aluno, formular e desenvolvimento para o procedimento de caracterizar o usuário e não o não usuário da informação, identificar, conhecer e aplicar diferentes metodologias de estudo de uso do usuário e serviços de informação para desenvolver a capacidade de orientar e instruir o usuário no uso do serviço das fontes da informação, identificar a relação entre o estudo e o uso do usuário com o planejamento bibliotecário. É importante apresentar aqui um conceito clássico da ciência da informação e a disciplina que investiga as propriedades do comprometimento da informação, das forças que regem o fluxo do meio de processar a fim de obter otimização e recuperação da utilização, e esta focada para o conjunto do reconhecimento relacionado com geração e obtenção de organização, armazenamento, recuperação, interpretação, disseminação, transformação e utilização da informação. Incluía a investigação e a representação da informação de sistemas naturais artificiais utilizando códigos para transmitir eficiência, mensagem, instrumento e técnicas de processamento de informação. É uma ciência interdisciplinar derivada e relacionada com a matemática, lógica, linguística, psicologia, tecnologias da informação, pesquisa operacional, artes gráficas, comunicações e biblioteca, administração e temas similares. O conhecimento do comportamento do usuário de formato é imprescindível para planejar, desenvolver e prestar serviços de fatos que atendam à necessidade do usuário, consumidores e produtos da informação. Pois, segundo Robredo, a transferência do conhecimento ocorre quando o conhecimento é difundido de um indivíduo para o outro ou para um grupo. Muito conhecimento é transferido, por exemplo, por intercâmbio social e cultural. O conhecimento é transferido mediante um processo de socialização, educação e aprendizado. O conhecimento pode ser transferido propositalmente ou pode acontecer do resultado de atividades, e esses processos sociais de transferência do conhecimento são resultados de uma forma ou de outra codificação de conhecimentos individuais de grupos de organizações, onde a codificação de uma linguagem determinada como variáveis e utilização de terminologias especializadas dependerá das características dos públicos a que se destinam. Portanto, pode ser uma disciplina que desenvolve a abordagem dos seguintes tópicos, que tem a terminologia de conceitos de tipos de usuário, avaliação, literatura nacional e internacional, sobre o estudo da necessidade do uso da informação, metodologias disponíveis para proceder os estudos de comportamento na busca de um uso informal pela comunidade científica e canais de comunicações de formas informacionais, análises semiométricas, bibliométricas e formado de tratamento do usuário no uso de recursos informacionais. Conhecer a necessidade de informação da comunidade entendida, que constrói um ponto de partida no planejamento de um serviço de informação, de uma preocupação constante no decorrer da prestação de serviço. Deve-se ter em mente a acessibilidade e a facilidade, que são fatores determinantes para o uso de serviços da informação e dos canais de informações, pois, via de regra, utiliza-se a informação de zona de confronto. Os estudos de uso de comunidade de usuário de informação por objetivo de descrever vários tipos de atividades e serviços de informação e de um grupo de pesquisa como apto de decisões administrativas para estabelecer princípios gerais, funcionamento de organização e do uso dos serviços. Para proceder a esses estudos, enfrentam-se diferentes problemas, como a falta de definição de dados e serviços, dificuldade de quantificar matérias especiais sobre esses e a circulação de materiais que não incluem dados sobre as consultas por telefone, correspondência, entre outros.
A maior, o maior problema no diz respeito dos dados em geral são relativos mais às entradas de sistemas do que às saídas, que dificulta as descrições do interesse da biblioteca ou do bibliotecário e dos usuários. A participação da cadeia documental ocorre em diversos momentos do saber. A sinalização da relação da avaliação de fontes de informação, e nesse caso na literatura convencional, da literatura cinzenta, pois o usuário é diretamente informado sobre esses tipos de documentos. Na organização da criação de instrumentos de trabalho, como por exemplo a linguagem documentada, estruturada dos arquivos e dos formatos de comunicação, descrição, conteúdo, formulação de estratégia na busca da variação dos resultados de pesquisa. Como é um produtor gerador de informações de documentos, participando diretamente na geração de divulgação e disseminação da informação dentre seus pares. Atualmente está ocorrendo mudanças substanciais de modo que os profissionais visualizam a natureza dos seus serviços, a ponto crítico de deixar a quem usa os serviços com a frequência e faz a ser os quais depósitos de serviços são utilizados como percebidos apropriados pelos usuários. Dessa forma, paradigmas atuais acerca pressupõem e passam em termos de necessidade da informação, do uso da informação bem melhor. Em termos de demandas de informações, cabe aos gerentes de serviços promover a realização de estudos de uso de usuário com enfoque mercadológico, sistematizados e fundamentos de noções de pesquisas de mercado, de segmentação do mercado e análise do consumidor como instrumentos eficazes para planejar o produto e serviços ofertados. Neste conjunto permitirá diversificar e personalizar a oferta de produtos e serviços em função de demandas, interesses e necessidades, respeitando o hábito e a percepção dos usuários. O usuário e comunidade de cliente. O conceito de usuário é complexo. Diz a respeito tanto nas especialistas de que interrompa uma base de dados com que ele possa solicitar um serviço de resposta a uma questão de uma pesquisa bibliográfica, ao cliente de serviço, ao produtor de informação, entre outros, usuário e comunidade do cliente em termos de usuário, uma vez como sinônimos na literatura internacional do termo de utilização de usuário. É ciente que está mais próximo do conceito comercial, o termo de comunidade utilizada quando se quer refletir o público frequente e poderia frequentar a biblioteca pública. Para essa comunidade refere-se às pessoas que residem a jurisdição política que servia por ela. Uma biblioteca escolar são todos os alunos matriculados e os professores. Para a biblioteca universitária são corpos docentes, discentes, funcionários. Para a biblioteca especializada é a companhia de instituição comercial, a fundação ou empresa que a criou. A comunidade que não é constituída de usuários reais, que inclui todos os usuários potenciais. Usuários reais são definidos aqueles que utilizam os serviços de usuários potenciais como um total usuário que pode utilizar serviços da informação. A compreensão e a necessidade de cada indivíduo na ligação da informação complexa modifica constantemente. O conhecimento do usuário base a orientação e da concepção de serviços de informações, considerando as suas características e atitudes necessárias e demandas, se esses serviços devem ser planejados de acordo com os usuários e a comunidade a ser atingida, como natureza das suas necessidades da informação e seus padrões de comportamento na busca do usuário da informação, de modo a maximizar a eficiência de tais serviços. Muitos fatores que influenciam o comportamento do usuário em relação à informação, e esses fatores são formados basicamente de usuários treinamentos que possuem utilização de fontes de produtos e serviços de informação e acesso à informação, condição de trabalho, tempo de disposição de busca da informação e outros fatores que são de grau de instrução do conhecimento de línguas, posição socioprofissional, sociabilidade,
grau de competição dentro do grupo de atuação que a imagem de cada um tem do informado que experiências anteriores e fatores que pode ser classificado segundo Ferreira. Variáveis do comportamento, personalidade de valores, atitudes e crenças e motivos do estilo de vida, incertezas, ambiguidades, riscos percebidos, memória e ativação de dados, experiências acumuladas, aprendizagem como repetição e experiências, preposição para a busca, avaliação da escolha, relação, experiência da faixa etária do nível educacional de estilos cognitivos, orientação virtual, interesse da atividade do lazer, profissão, fator influência de importância do assunto, atividade do interesse, hábitos profissionais, ambiente de trabalho, variáveis externas, informações objetivas, comunicações induzidas, grupos de referência, local do trabalho, referente precisa, como qualquer outra organização de serviço de informação, existe para a realização de funções específicas que foram suficientemente importantes para justificar a sua implantação. Entretanto, as funções que justificam a sua implantação que podem se tornar menos importantes ou mesmo na necessidade com o passar do tempo, os tipos de serviços oferecidos das estruturas organizacionais correspondentes a operações e procedimentos requeridos para sua manutenção em níveis e números de profissionais, recursos na necessidade dos fatores que foram considerados quando os planejamentos iniciais do serviço de informação, que devem ser revistos de acordo com estudos da comunidade. O estudo de comunidade que pressupõe uma análise de coordenação de aspectos econômicos, sociais e interrelacionados para grupos relacionados. Tal análise não deverá ser valor se não considerar as características peculiares da comunidade de cada um dos seus elementos. Estes envolve, portanto, a investigação dos elementos, características de comunidade, significado dessas características, passos do estudo, definição de propósito, limites de estudos, elaboração do AskJoy, relatório final, determinação de tipos de dados, de métodos de coleta, preparar tabelas, formulários impressos, colocar tabuadas de dados, coleta de dados, tabular e analisar, preparar relatório, revisar criticamente e preparar o final do relatório nas pesquisas de identificar a necessidade dos não usuários, que deve se considerar a quem são os não usuários, quais são os interesses e necessidades, quais são as atitudes em relação aos serviços de informação, onde o serviço de informação se situa na estrutura geral da organização e na comunidade, formular problemas para partir para o tema central definido que deve se buscar resposta das seguintes questões: qual o valor do problema a ser estudado, quais são os dados, fatores que estão relacionados ao problema, o que se pode presumir a partir desses dados, fatos e informações disponíveis, que tipo de técnica de estudos poderão ser utilizadas para observar o problema, qual a solução desejável para o problema, por que procurar a solução, o problema se localiza onde se apresenta, quando ocorrido que é a quantidade, categorias de usuários, estudos de usuários estão ligados à teoria de sistemas principais da administração científica, do planejamento, do estudo comportamentais, entre outros. O conhecimento do usuário é importante para ser responsável para a existência de serviços, sequentemente para avaliá-los. Usuários que podem ser analisados sobre dos critérios objetivos da categoria socioprofissionais, capacidade de natureza de atividade na qual a informação procurada em relação aos serviços da informação psicossológicos, sociológicos, as atividades e valores relativos à informação em geral, que as relações com os serviços da informação, em particular, fundamentos do comportamento da pesquisa, da comunicação da informação, comportamento da profissão em relações sociais, estilos de usuários que podem ser agrupados em estudantes profissionais, em pesquisadores de pesquisa, de produção de planejadores, administradores, políticos, cidadãos, etc. Usuário final, utilização intermédia dos documentaristas não usuários que lucram usuários que não estão cientes de serviço e não têm acesso a eles e sabem como usá-lo e não têm confiança neles, ou quem ou quem ou quem hein? Ou aqueles que não sabem que precisam de informação. Usuários de informação, técnicos científicos, pesquisadores de ciências básicas, pesquisadores e planejadores de ciências aplicadas, técnicos e professores, estudantes, redatores e relatórios, jornalística público geral, historiadores da ciência, tipologia das necessidades de informação, as necessidades de informação e pessoas de grupo, segundo o LECO
CAC, que podem ser divididas em funções: conhecimento do valor filosófico intrínseco, da necessidade derivada do desejo, da ativação do prático instrumental, da necessidade derivada da necessidade material exigida para atividades humanas, profissionais, pessoais, para trabalhar em um lugar ou outro, comer, dormir, produzir-se informação permanente, sendo por meio de desencadear a ação do objetivo da condição necessária para a eficácia por meio dessa ação, o valor prático, que pode ser dividido no valor do uso do volume, o uso do valor da troca de exchange volume, na necessidade humana, que é o estado da privação de alguma satisfação básica em relação à forma da necessidade definida como a procura da informação para satisfazer uma necessidade específica, dos desejos, das carências e satisfações específicas para atender essas necessidades mais profundas. O desejo que é o indivíduo que gostaria de ter, podendo não coincidir com as suas necessidades. Das demandas são dos desejos de produtos específicos, das respaldadas pela habilidade e disposição de compará-los, que pode ser negativa, inexistente, latente, declinante, irregular, plena, excessiva, indesejada, da demanda que o indivíduo expressa, e pode indicar o uso do potencial do uso definido como o indivíduo realmente utiliza da matéria da informação, podendo ser ou não sido expresso do estudo do usuário, da comunidade do cliente. O estudo do usuário é a investigação objetiva que identifica e caracteriza os interesses, da necessidade, dos hábitos do uso da informação, usuários reais potenciais de um sistema de informação, objetivo final do produto da informação, ou de um sistema de informação que pode ser pensado em termos de uso de dados da informação e dos seus efeitos resultantes desse tipo de atividades dos usuários. Da função importante do sistema, portanto, de forma da informação, medirá a realização dessas atividades. Necessidade de uso interdependentes influenciasse reciprocamente de maneira complexa a essas independências, influências e determinações do comportamento do usuário e suas práticas. O conhecimento da necessidade da informação permite compreender que as pessoas se envolvem em um processo de busca da informação oriundas da vida social, e a exigência do saber da comunicação do fazer de outras. Necessidade de informação diferencia-se da necessidade física de origem e origina uma exigência de resultados na natureza, como dormir e comer. O estudo do comportamento, da análise da necessidade da informação de usuários de determinado serviço permite avaliar e criar condições para melhorar serviços oferecidos, como, por exemplo, conhecimentos pelos meios aos quais a informação flui de grupos técnicos, circunstâncias que ocorrem de transferência de informação, conhecimento dos não usuários e serviços oferecidos histórico. Os estudos orientados de um sistema de estudo de uso deveriam no início jamais do século e eram conhecidos como levantamento bibliotecário, nos quais a estatística sobre empréstimos realizados e competições fornecidas de questões respondidas de livros solicitados, etc., revelam tendências de comportamento de usuário do uso, mas não, mas não suas necessidades específicas. A extensão do estudo do usuário apareceu em meados do século XX, utilizando técnicas científicas sociais para observar expressão do estudo, técnicas ciências para observar e questionar usuários sobre a necessidade de preferências, opiniões e avaliações a respeito de serviços oferecidos em atividades de planejamento de produtos e serviços. As primeiras reflexões sobre os estudos orientados à necessidade do usuário, localizado à maneira como os cientistas e técnicos procedem para obter informação, foram apresentadas em 1948 no Royal Society Conference, e somente em 1970 surgiram os primeiros trabalhos sobre os estudos orientados à satisfação da necessidade da informação dos usuários da literatura especializada brasileira. Os estudos podem ser orientados do uso da biblioteca de serviço do usuário como grupos de particulares de usuários que obtêm a informação necessária para o desempenho das suas atividades profissionais. Nas abordagens tradicionais de estudos direcionados sobre a ótica do sistema de informação, do serviço socio-oriental, approach tradicional approach, a informação é considerada como algo objetivo existente fora das pessoas passível a ser
transferida por uma parte para outra, sem considerar os fatores que geram o encontro do usuário, como o sistema de informação e outras consequências de qual confronto. A interpretação forma da observação das informações envolvidas no processo na busca da informação não são consideradas a abordagem tradicional. A maioria dos estudos de usuários do Brasil tem sido realizada sobre a luz de abordagens tradicionais. Nas abordagens alternativas, ou seja, direcionadas sobre a ótica do usuário, os estudos sobre o comportamento do usuário de informação caracterizam por observar o ser humano como construtivo e ativo, considerar o indivíduo como orientado situacionalmente, visualizar holisticamente as experiências do indivíduo, focalizar os aspectos cognitivos envolvidos, analisar sistematicamente a individualidade das pessoas, empregar orientação quantitativa. Enquanto a maioria dos estudos de usuários são centrados nos sistemas sem base de sociológica, pode ser em grupos de usuários, exemplos quantitativos químicos, universitários, escolares, crianças, adultos, negros, brancos. As pesquisas atuais são centradas no indivíduo, parte por uma perspectiva cognitiva de um sentido de interpretar a necessidade da informação, tanto por intelectuais como sociológicas. As análises estão sendo feitas sobre características únicas de cada usuário, buscando chegar às percepções comuns da maioria deles. Esses estudos, conhecidos como abordagens de concepção de abordagens alternativas, consideram que essa informação tem como sentido integrar de algum contexto e é um dado incompleto a qual o indivíduo. Aí paramos aqui.